Tá, então, ó, vou falar então de novo, rapidamente aqui, das aulas sobre compasso simples e composto, tá? É, Na aula que eu fiz a revisão, até dancei aqui, né? Então, eu vou dançar novamente. É, a g- o compasso é uma percepção, é o resultado, é a escrita, né? O compasso é a escrita é, do, de uma percepção que a gente tem que se chama métrica. E métrica é a percepção de regularidades de apoios na música. Isso é muito frequente em toda música popular, toda música folclórica, e desde lá da pré-história, toda música que o ser humano dança. E ele dança justamente porque sente esses apoios. Então, a gente tem. Vou parar aqui com o compartilhamento. Deixa eu ver aqui como é que fixa. Me destaque. Tá. Estão me vendo aí com destaque aí? Com mais destaque? Sim. A gente tem 3 compassos que são básicos. Um compasso, então é isso que eu estou falando. Compasso é a escrita de uma percepção que a gente tem que se chama métrica, que é a percepção de padrões de apoio. E a gente tem 3 padrões básicos. A gente tem o padrão Agora você está sem som, Guilherme. sem som. Sem som. Não, eu estou ouvindo ele normalmente. Eu também estou ouvindo normalmente. Ah, Então, tá, ok, tá. Tá, eu então, acertei aqui. Tudo bem, o problema era eu. Desculpa. tá. Então, a gente tem 3 padrões básicos. Um padrão é o apoio na mesma perna, que dá a métrica binária. Sempre que a gente tem uma sensação que é assim, param, pam, taram, taram, pam, pam, dois, tam, tarara, pam, 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 tá, tará, tá, 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 taram, tam, tam, né? Sempre que a gente tem essa sensação de apoio e que a gente dança com apoio na mesma perna, a gente está fazendo um compasso binário. Quando a gente troca de perna, a gente faz um compasso ternário, porque para trocar de perna, a gente não faz simplesmente isso. A gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pam, pam, param, pam, para, pam, param, pam, para, pam, param, pam, para, pam, pam, param, pam, tam, taram, tam, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quaternário, ele pode ser considerado um binário que a gente divide por 2. Ou na dança, uma dança em que a gente usa as 3 dimensões, as 2 dimensões, a lateral e a frente e trás. Então, quando a gente faz isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Param, padam, tarim, tam, taram, taram, tarinam, param, param, tarim, tam,
Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A gente tem o compasso quaternário. Tá. Então, a gente tem esses três. Guilherme, tá lembrando de gravar? Tô lembrando. Tá gravando. Então tá. Hoje está gravando. Então, a gente tem essas três métricas básicas: binário, ternário e quaternário. Tá? O que é o compasso simples e o compasso composto? Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Então, aqui eu explico também que na escrita a gente separa os compassos com a barra de compasso e os tipos de barras de compasso. Depois vocês leiam, né? E aí, no compasso simples, a gente tem o binário, ternário e quaternário. O binário é sempre o que tem 2 em cima. E numerador e o denominador, né? O denominador, ele traz a unidade de tempo. Tá? Então, o 4 significa ser mínima. O 2 significa mínima. O 8 significa colcheia, né? Que é essa tabelinha. Elis. Vocês estão vendo ainda o compartilhamento? Que é essa tabelinha aqui, ó. O 2 significa a mínima, o 4 significa a semínima, o 8 significa a colcheia, o 16 significa semicolcheia. Tá? Então, quando a gente tem num compasso 2 por 4, significa que a gente tem um compasso binário e que a unidade de tempo é a semínima. 2 por 8 é um compasso binário em que a unidade de tempo é a colcheia. 3 por 4 é um compasso ternário em que a unidade de tempo é a semínima. 4 por 2 é um compasso quaternário em que a unidade de tempo é a mínima. Os compassos compostos, então, tem uma figura, tem o denominador é a unidade de tempo, e é uma figura simples. Nos compassos compostos, então no compasso simples, no compasso simples, a unidade de tempo ela é divisível por duas. Então, uma semínima é dividida em 2 colcheias, ou 4 semicolcheias, não é? Que é essa tabelinha aqui, ó. Uma semínima divide em 2 colcheias, ou 4 semicolcheias, ou 8 fusas, né? O compasso composto é um compasso em que a unidade de tempo ela é dividida em 3. E para ela ser dividida em 3, a unidade de tempo ela é uma figura pontuada. Então, a diferença do compasso simples para o compasso composto, que no compasso simples a unidade de tempo é uma figura simples e no compasso composto a unidade de tempo é uma figura pontuada. Por ela ser uma figura pontuada, a escrita do compasso ela tem que ser alterada. Ao invés de um ternário ser 3 pela unidade de tempo, 3 por 4 aqui nesse caso, ele vai ser 3 vezes o ternário, vai ser ele vai ser sempre 3 vezes o
quantas unidades de tempo. Então, no caso, binário, em vez de ser 2, vai ser 6. Ternário, ao invés de ser 3, vai ser 9. E quaternário, ao invés de ser 4, vai ser 12. Por quê? Porque a figura aqui abaixo não é mais a unidade de tempo, mas a primeira divisão da unidade de tempo. Então, a gente tem o seguinte, 9 por 8, por exemplo. 9 por 8 é um compasso ternário composto. O que está dizendo esse 9 por 8? Por que eu sei que é o compasso ternário composto? Por causa do 9. O 9 significa o seguinte, 3 grupos de 3. 3 grupos de 3 o quê? Colcheias. Então, ó, 9 por 8. O que significa o 9 por 8? 3 grupos de 3 colcheias. Cada grupo de 3 colcheias forma o quê? Uma semínima pontuada. Então, que é a unidade de tempo. Então, em 9 por 8, a unidade de tempo é uma figura pontuada, é a semínima pontuada. A gente tem uma coisa que chama compassos correspondentes. A gente tem sempre um simples e um composto que são correspondentes entre si. Como que é essa correspondência? A correspondência se dá da seguinte forma. Um ternário... Não sei se é só comigo, mas a tela compartilhada está dividindo com a sua imagem. Ela não está abrindo toda? Olha aí. A minha também está assim. Agora só tem você. Vamos ver se agora... Também está assim, só tem uma parte do texto. Resolveu? Não. Tá preto. Resolveu. Resolveu. Agora tá bom, agora é isso. Então, eu estava falando, estou comparando compasso simples e compasso composto, tá? Eu falei que nós temos compasso binário, ternário e quaternário. O simples, os compassos simples, binário tem lá o 2 no numerador, ternário tem o 3 e o quaternário tem o 4. E no denominador, no compasso simples, tem a figura que é a unidade de tempo. No compasso composto, o compasso composto ele sempre multiplica o numerador por 3. Em vez de ser 2, vão ser 6. Em vez de ser 3, vão ser 9. Em vez de ser 4, vão ser 12. E o denominador não é a unidade de tempo, é a figura abaixo da unidade de tempo. O que significa, por exemplo, um 9 por 8? Significa que a gente tem 3 grupos de 3. 3 vezes 3, 9. 3 grupos de 3 colcheias. Cada grupo de 3 colcheias forma uma unidade de tempo, que é a semínima pontuada. E o que eu estava falando? Que todo compasso simples tem um compasso composto correspondente, vice-versa. Como que a gente sabe quais são os correspondentes entre eles? Todo binário tem correspondente binário. Ternário, ternário, quaternário, ternário. Então, um binário simples, 2, tem correspondente 6. E o que tem no denominador? No binário, no simples, quer dizer, tem a unidade de tempo. No composto, ele tem a figura abaixo da unidade de tempo. Ou seja, se eu vejo aqui 9 por 8, eu sei que o correspondente simples dele é 3, porque eu sei que são 3 grupos de 3, então é 3. Aqui não está o 8, acima dele é o 4. O correspondente do 9 por 8
é o 3 por 4. E por que eles são correspondentes? Porque os dois são ternários e os dois têm unidade de tempo semínima, com a diferença de que no compasso simples a unidade de tempo é a semínima e no composto é a semínima pontuada. Então, essa relação de correspondências entre os compassos. Então, por exemplo, um compasso 4 por 2 é um compasso quaternário, simples. O correspondente dele seria, em vez de 4, 12, em vez de 2, 4. Seria 12 por 4. O que significa 12 por 4? Seriam 4 grupos de 3 semínimas. Cada 3 semínimas forma uma mínima pontuada, que é a unidade de tempo. Então, essa é a relação entre os compassos binários, simples e compostos. Além dos compassos compostos, a gente tem compassos que a gente chama alternados. O que são os compassos alternados? Eles são formados pela soma de dois compassos. Um binário mais um ternário mais um binário mais um quaternário, um binário mais um ternário mais um binário. Então, basicamente, a gente tem os compassos 5 por qualquer coisa, né? Aqui no caso por 4, mas poderia ser por 2 ou por 8. E a gente tem os compassos 7, pode ser por 8, por 4, né? E a gente tem também os compassos binários formados por compassos compostos. Então, a gente tem, por exemplo, 15 por 8, que é a soma de um ternário mais um binário composto. Então, um binário mais um ternário composto dá um compasso 15 por 8. E o contrário, um binário, aqui um ternário mais um binário, aqui um binário mais um ternário. E a gente tem também compassos assimétricos, tá? Os compassos assimétricos são compassos que têm frações. Eles têm tantas unidades de tempos, mais metade ou mais 2/3. Então, esse compasso 3 por 4 mais meio, ele tem o quê? 3 semínimas mais uma colcheia. 3 semínimas mais uma fração de unidade de tempo. Aqui, num compasso composto, 6 por 8 mais 2/3, o que tem? Ele tem 2 unidades de tempo, 2 semínimas pontuadas, mais 2/3 do tempo, ou seja, mais uma semínima. Então, esses são compassos assimétricos ou compassos fracionados. Tá? É muito raro a gente ver isso aqui no canto coral. Tá? No canto coral, a gente muito raramente vai ver um tipo de coisa assim. É mais comum em música moderna, né? Música moderna que eu falo, música do século XX, da segunda metade do século XX, a gente acha compassos assim. Mas no nosso repertório, que a gente está acostumado no canto coral, é muito raro. Já compasso quinário ou septenário já é um pouquinho mais comum. Tá? Então, agora, passando para as quialtras. Nos compassos simples, a gente tem as quialtras aumentativas, porque a primeira divisão de uma unidade de tempo, ela é por 2. Ou seja, se a unidade de tempo é a mínima, uma mínima é dividida
em 2 semínimas, ou em 4 colcheias, ou em 8 semicolcheias. Então, os compassos simples, que têm unidade de tempo simples, que não é pontuada, a primeira divisão dela é por 2, a segunda por 4, a terceira por 8. A gente não tem como escrever aqui, se não fosse esquialtras aumentativas, uma divisão que seja por 3 da unidade de tempo. Né? A unidade de tempo dividido por 3, a unidade de tempo dividida por 4, por 4 a gente tem. Né? Então, por 3 a gente não tem. Aí a gente tem por 4. Depois a gente só teria por 8. Então, a gente não tem por 5, por 6 e por 7. Para isso, a gente tem as quialtras aumentativas. Então, num compasso, por exemplo, compasso 4x4, a unidade de tempo é a semínima. A primeira divisão aqui seria em 2 colcheias. A gente tem quialtra de 3 colcheias. A segunda divisão seria em 4 semicolcheias. Então, a gente tem quialtras de 5, 6 ou 7 semicolcheias. Tá? E a quialtra diminutiva é uma quialtra própria do compasso composto. Por quê? A unidade de tempo do compasso composto é uma unidade de tempo divisível por 3. Então, se ela é divisível por 3, ela é divisível por 3, ou por 6, ou por 12. Estão me acompanhando? Sim. Então, aqui, ó, uma mínima pontuada é divisível em 3 semínimas, ou 6 colcheias, ou 12 semicolcheias. Mesma coisa, uma semínima pontuada em 3 colcheias, 6 semicolcheias, ou 12 fusas. A gente não tem aqui como dividir a unidade de tempo, que é a semínima pontuada, por exemplo, em 2 colcheias, a não ser pela quialtra diminutiva. Então, na quialtra diminutiva, uma semínima pontuada vale 2 colcheias em quialtra. Ou, ao invés de 6 semicolcheias, 4 ou 5 semicolcheias diminutivas. Então, essa diferença entre quialtra aumentativa, própria dos compassos simples, e as quialtras diminutivas próprias do compasso. Tá? Então, agora eu vou começar a nossa unidade de hoje mesmo, que ela não é muito simples, que são os intervalos. Vou compartilhar aqui a aula que a gente vai fazer hoje. Mariângela, você só perdeu a recapitulação. Eu fiz novamente uma recapitulação, principalmente os passos binários, compostos. Eu não tenho essa parte, não. Tá. Então, ó, hoje nós vamos falar de intervalos, tá? E eu escrevi aqui, intervalo é relação entre 2 notas. Não está compartilhando, não, Guilherme. Não? Tá, então Não. deixa eu voltar aqui. Pera. Uai, tá dando eco aí. O eco é porque alguém fica com o áudio aberto. Eu vou fechar o áudio e o vídeo para melhorar a qualidade da transmissão. Tá, então todo mundo, por favor, feche áudio e vídeo aí. Aí, estão vendo agora? Não. Tá tela preta. Eu estou vendo o compartilhamento seu perfeitamente. 15ª aula, intervalos, está tudo escrito aí. Mas aonde que tá isso? Eu não tô vendo, não. O Guilherme põe aí, quer ver? Já coloca de novo. Aí, ó. Aí, né? Agora apareceu. Agora tá.
Agora sim. Eu estava vendo antes, engraçado. Estou vendo agora. Então, ótimo. Aqui, ó. Intervalo é a relação entre duas notas. Aí eu escrevi também. Os intervalos não são relações entre alturas, entre frequências, porque são comparações relativas. Para entender tal afirmativa, precisamos diferenciar altura absoluta de altura relativa. Então, o que é altura absoluta? A altura absoluta é a medida exata do número de vibrações de um som. É a sua frequência. Então, a gente fala aqui, por exemplo, essa nota tem frequência 440 vibrações por segundo. Essa nota. Tá, são 440 vibrações por segundo. Só que essa medida, altura absoluta, ela não tem qualquer utilidade para a música. A música ela não trabalha com alturas absolutas. A gente não precisa saber que frequência tá uma nota e a gente não precisa ter sempre o padrão igual. Inclusive, esse padrão, que é esse do Lá 440, ele só foi definido num congresso de orquestras da música ocidental lá em 1949, eu acho. E mesmo assim, ela não é universalmente seguida. Então, tem orquestras que os instrumentos são afinados a partir do Lá 440, tem outras que são afinadas em outra frequência. A música barroca não é tocada a partir de um Lá 440, é tocada a partir de um Lá cerca de 415. Então, a altura absoluta, na verdade, ela tem pouca serventia para música. A altura relativa é a comparação entre o som em questão e um som padrão. Então, o que a gente faz quando a gente faz uma afinação da orquestra? A gente escolhe uma altura padrão, então 440, 415, 430, 444, né? Escolhe um som padrão e afina todos os outros sons a partir desse. Então, se você tem um som, os outros sons eles vão estar no intervalo com relação a esse som padrão. E intervalo é a relação entre dois sons. Então, quando você tem dois sons, você tem um intervalo. Então, o que eu estou falando? O intervalo é uma medida de comparação. Tá? Ficou claro isso? Então, sim. Quando a gente tem dois sons, a gente escreve esses dois sons no pentagrama, não é? A gente pode escrever esses dois sons no pentagrama. Os intervalos, eles podem variar, classificar-se, com relação ao tempo. Ou seja, eles podem ser simultâneos ou sucessivos. Simultâneos chamam-se intervalos harmônicos, sucessivos chamam-se intervalos melódicos. Tá? Então, eles podem ser harmônicos ou melódicos. Harmônicos simultâneos, melódicos sucessivos. Quando eles são sucessivos, né? Quando eles são harmônicos, eles são simultâneos. Quando eles são sucessivos, eles podem ser ascendentes ou descendentes, conforme o segundo vem acima ou abaixo do primeiro. Então, os melódicos classificam-se em ascendentes e descendentes. Quanto à extensão, os intervalos podem ser conjuntos ou disjuntos. Conjuntos
são formados por notas consecutivas. Então, todo intervalo dó, ré, ré, mi, fá, sol, sol, lá, si, dó, ou contrário, dó, si, lá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, são intervalos conjuntos, tá? São intervalos conjuntos. Disjuntos são todos os outros, são os que não são formados por notas consecutivas, tá? E a gente também, quanto à extensão, a gente pode classificar os intervalos em simples. Intervalos simples são que estão dentro da oitava. Então, por exemplo, essa nota mais grave é um ré. Ré, mi, ré, fá, ré, sol, ré, lá, ré, si, ré, dó. Até o ré são simples. Agora, o ré, mi lá em cima, já é um intervalo composto, é maior do que a oitava. Ré, o fá lá de cima é um intervalo composto. Ré, sol lá de cima também é um intervalo composto. Então, todos que ultrapassam a oitava são intervalos compostos. A nomenclatura dos intervalos, elas têm duas partes. Uma parte é a quantidade, é indicativo de quantidade. E a outra parte é indicativo de qualidade. O que significa isso? Quantidade. Quantas notas? Então, um intervalo de uníssono é a nota com ela mesma. Então, um intervalo de ré sustenido, é um uníssono aumentado. É um intervalo de primeira aumentada, não é uníssono. Um intervalo de primeira aumentada. Uníssono é um som, né? Um uníssono, é o mesmo som. O intervalo ré sustenido, é um intervalo de primeira aumentada. Tá? O intervalo ré, mi, ele é um intervalo de segunda, porque tem duas notas. Eu não entendi muito bem isso, não. O Guilherme, podia explicar de novo? Tá. Então, eu vou explicar de uma maneira diferente. Aqui, vou compartilhar outra coisa aqui. É a mesma nota aumentada por um acidente, né? Ou diminuída por um acidente. Isso. Então, é dó bemol, dó sustenido. Então, ela é a mesma nota aumentada ou diminuída por um acidente. É isso, né? Vocês estão vendo aqui Tá. o meu Sibelius aqui? Sim. Sim. Então, Estamos vendo. Então, aqui, ó, se eu tenho... Só um minutinho. Só ele reconhecer aqui meu tecladinho. Isso. Aqui, ó. Eu escrevi aqui um dó. Um dó sustenido, não é mais uníssono. São duas notas diferentes, né? Então, são duas notas diferentes. Não é um uníssono. Mas... entre uma e outra, não existem dois nomes, é o dó e o dó sustenido. Tá? Uhum. Então, é um intervalo de primeira. De primeira. E aí, a gente vai entrar... O que eu estava falando? A gente tem, na denominação, na nomenclatura de intervalo, duas partes. Uma parte que é a quantidade, que é essa que eu estou falando, e a outra qualidade, que eu vou explicar logo a seguir. Mas, então, atentem-se à quantidade. Dó para dó sustenido é dó e dó. É um. Tá? Se eu tenho... Por exemplo, ré, mi... Ré, mi, eu tenho ré e tenho mi, não tem?
Aqui, ó, eu tenho o Ré e o Mi. Nesse intervalo, eu tenho Ré e tenho Mi. Naquela classificação, é um intervalo conjunto. É de segunda, né? Esse é de segunda. Ele é de segunda, porque ele tem duas notas, o Ré e o Mi. Tá? Se eu vou aqui para cima, Ré, Fá, eu tenho três notas. Eu tenho o Ré, o Mi, que não está aqui escrito, né? E o Fá. Terça. Então, uma terça. O Ré, Sol é uma quarta. Que eu tenho Quarta. Então, Ré, Lá é uma quinta. Lá, Sol. Ré, Lá é uma quinta. Ré, Si é uma sexta. Ré, Sétima. é uma sétima. E o Ré é uma oitava. Ô, Daniel, ô, Guilherme, Tá. não Eu já tenho uma importa dúvida se tem depois meio da. tom ou um, não importa se tem meio tom ou um tom entre as notas. Não importa para É quantidade. a minha pergunta. Isso. Eu estou explicando por partes. A denominação do intervalo, ela tem duas partes. Uma parte que é a quantidade, e quantidade é isso. Então, ela é primeira, segunda, o intervalo de terça, o intervalo de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ou pode ter intervalos compostos, de nona, décima, 11ª, 12ª. Tá? Então, essa é a primeira parte da denominação do intervalo. A segunda parte, que é justamente a qualidade dele. E a qualidade dele, a gente vai classificar. Então, quantidade. Conta-se quantas notas cabem. Só um minutinho, Guilherme, para não restar dúvida para posteriori. Eu sei que não tem nada a ver o meio tom ou um tom inteiro, né? A variação de 440 Hz ou não. Não é isso que importa. Mas a questão é a seguinte: toda nota que eu tiver, por exemplo, Dó sustenido ou Dó bemol, Ré sustenido ou bemol, Fá sustenido ou bemol, eu estou tendo nesses exemplos sempre um intervalo de primeira? Não. Sim. Não. Não, quando é a mesma nota, só Não. variando. Não. Não? Aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó. Pera. Volta aquela tecla. Ah, tá. Eu não estou Não compartilhando. apareceu, não. Eu não compartilhei. Estão vendo? Sim. Qual deles? Aqui, ó. Esse aqui é um intervalo de primeira. Ré sustenido. Agora, esse intervalo aqui, ó. Pera. Se for bemol. Ré, Mi bemol, não é mais um intervalo de primeira. Não, isso eu sei. Eu estou falando com a nota do mesmo nome. Eu quero o Ré e o Ré bemol. É de primeira. O Ré e o Ré bemol. A mesma nota, sempre, quando ela altera para cima ou para baixo, bemol ou sustenido. Ela continua de primeira. Sim, isso. É só para deixar isso bem claro, porque. Ô, Guilherme, e de Ré para Mi também é de primeira? Não, nunca. Aí Pelo já que ele acabou de explicar. Aí, isso que eu estou falando. Ó, Ré sustenido é de primeira. Né? Ré sustenido. Agora, se eu pego Ré sustenido, é também Mi bemol, né? No nosso sistema de afinação. Temperado, o Ré sustenido é igual ao Mi bemol, não é? É. Só que esse não é mais o intervalo de primeira. Ele é o intervalo de segunda. Isso. É só quando repete a mesma nota variando para cima ou para baixo. Mesma nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que sustenido ou bemol. Aí é primeira. Inclusive, por exemplo, esse intervalo aqui, ó.
Eu estou querendo estabelecer uma regra fixa dentro do que você falou até agora, para a gente seguir para o de qualidade. Tá, sempre que for o mesmo nome de nota, é de primeira. Isso, pronto. Bora Agora, lá. Seguindo. aqui, ó, esse intervalo aqui é um intervalo de primeira, tá? Esse aqui, ó, ré dobrado sustenido. Ele soa assim, ó. Tá? Ele enarmonicamente Então, é como um Fá bemol. Aham. ele é. Não, ele soa como um. É o Mi, não é? Ré, Mi. Mi sustenido. Ele soa como Mi. Como o Mi. Uhum. É o do Ré dobrado. O Ré dobrado sustenido. Ele é o quê? Porque se põe a primeiro sustenido, vai ser o Ré sustenido. Se você dobra o valor dele, na verdade, na metade, né? Aí ele vai ser o Mi. É isso? Esse intervalo aqui é de quanto, Guilherme? Para mim, Esse ele vai ser intervalo o aí é Mi de quanto? sustenido. Ele é de primeira. Também? Também. Porque é a mesma nota. Porque é a mesma nota. Sim. Então, ó, o que a gente tem aqui como intervalo de primeira? Ré é intervalo de primeira. Ré sustenido é intervalo de primeira. Tá? Ré bemol é intervalo de primeira. Ré dobrado bemol é intervalo de primeira. Ré dobrado sustenido é intervalo de primeira. Então, a gente tem aqui vários intervalos de primeira. Claríssimo, ficou claríssimo. É isso aí que eu queria. Só para afirmar esse conceito. Porque é a mesma nota. Assim como a gente vai ter também, se a gente fizer aqui de segunda. Tá? De segunda a gente tem até mais possibilidades, que a gente pode ir variando aqui as duas notas. Né? Aqui a gente ainda tem, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Isso é o intervalo de primeira. Ré sustenido, Ré dobrado bemol. E até o Ré dobrado sustenido, Ré dobrado bemol, ele é um intervalo de primeira. Tá? Ele é super, super, super aumentado. Mas é um intervalo de primeira. Isso a gente não vai Então, sempre sendo a mesma nota de primeira, né, Guilherme? Isso, exatamente. Sempre sendo a mesma nota, ela é de primeira. Exato. Sempre você vai só contar quantas notas, para você saber a quantidade, se é de primeira, de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, ou nona, ou décima. Você vai só contar as notas. Então, de Ré para Ré mesmo é primeira. Ré para Mi é segunda. Ré para Fá é terça. Ré para Sol, por exemplo, é quarta. E assim por diante. Não importa aqui o que tem de acidente em cada um. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. E assim por diante. Tá? Aqui, então, nessa primeira linha aqui, tem... são todos de quarta. Você está onde? Eu mudei aqui a tela que eu compartilhei. Ah, não. É na tela que estava. Tá. Então, só um minutinho.
Aqui. Aqui, ó. Aqui é quinta. Ré, mi, fá, sol, lá. 1, 2, 3, É 4. quinta, sendo duas notas só? Tem Só uma diferença. intervalos. Os intervalos vão ser sempre entre duas notas. O que que eu. É um tom. Tem que, ô, Gui, é porque ela tem que explicar, porque vai subindo, a cada nota que sobe, conta um. Dó, ré, Não. mi. O dó é a primeira, ré, mi, fá, tal. Ah, Para ela tá. entender. Verdade, é assim: quantas notas cabem Isso. entre Entre elas? uma e outra. Entre uma e outras, considerando Isso. sempre as duas. Então, você tem que Aham. contar as duas também. Então, ó, Inclusive, é isso. 2, 3, 4, 5. Então, ó, Ré, Mi, Fá, É, Sol, Lá. Então, é quinta, lá. tá? Ah, ah. Então, é assim que a gente é, denomina o intervalo. Quantas notas tem entre elas, inclusive, Então, cada é um. sempre entre duas notas. Intervalo sempre entre duas notas, tá? Ah, O intervalo é sempre entre duas notas, tá. tá? Tudo bem. Então, vou Tá voltar lá na aula. Então, com isso, eu expliquei a primeira parte da denominação. Vocês conseguem ver aqui a aula? Não, Não, né? Então, nós estamos enxergando agora a partitura. tá, então eu tenho que ir lá. Aqui, pronto. Agora estão, né? Então, Sim. então aqui, ó, indicativo de quantidade é isso que a gente explicou aqui. E o indicativo de qualidade. Aí, no indicativo de qualidade, que aí que vai entrar, vão entrar os acidentes, tá? Vão entrar as alterações. Com relação à qualidade, a gente tem intervalos que são justos, maiores, menores, aumentados, diminutos, também super aumentados ou subdiminutos. E a gente tem até os super aumentados e os subdiminutos. Mas o que é isso? Um outro jeito da gente pensar os intervalos, a qualidade dos intervalos, é em pensar em quantos semitons existem entre cada um, entre os dois. Quantos semitons existem entre os dois? Tá? Então, a gente tem o intervalo de primeira, ele é justo quando ele não tem nenhum semitom entre um e outro. Ou seja, é uníssono. O intervalo de primeira justa é o intervalo de uníssono. E o intervalo de primeira aumentada é o intervalo em que tem um semitom. Por isso que eu falei que existe intervalo super aumentado e até o super aumentado. Porque Mas o aumentado aí é o sustenido, né? é Sempre um ou sustenido. bemol, Ou um dobrado. o não, a questão de ser aumentado, primeira aumentada. Estão vendo de novo aqui o Sibelius, meu aplicativo? Sim. Sim. Aqui, ó. Agora nós vamos pensar na qualidade, né? Eu falei que o intervalo de primeira, ele pode ser justo, e quando ele é justo, ele é o de uníssono, que é o ré-ré. Aqui, esse aqui tá. O mesmo som, uníssono, é o intervalo de primeira justa. Quando eu coloco um acidente nele, ré, ré bemol,
ele se torna um intervalo aumentado, tá? Ré bemol é um intervalo aumentado. Primeira aumentada. Ré sustenido é primeira aumentada também. Qual que é a diferença? Esse aqui é um primeira aumentada ascendente e o Ré bemol, primeira aumentada descendente. Ô, Guilherme, o que está me confundindo um pouco é esse acidente que tem antes da primeira nota. Por que ele está aí? É B quadro, né? É porque você deixou B quadro. Ele não precisa, não. Ele está aqui de bobo. Deixa eu apagar ele. Parece que tem um acidente nele também. Ele é um B quadro, ou seja, ele está normal. É porque... É porque o Sibelius coloca B quadro, é aquele negócio de. Como é que chama quando é educativo, não? Quando é para esclarecer? Precaução. Ele não me deixa não colocar precaução aqui. Ele não deixa, não. Ele é precavido. Se eu coloco aqui, ó, no Faz próximo... outro desenho. Mas o importante é saber. Quem perguntou foi a Martinha ou foi a Patrícia? Patrícia, né? Fui eu, Maria Lúcia. Maria Lúcia, o importante é saber que o B quadro está sempre cancelando uma alteração, para mais ou para menos. Está voltando a nota. Ele anulou qualquer coisa que primeiras tivesse. aulas. Hã? Ele não é um sustenido, ele parece, mas não é. Ele é um B quadro, ele cancela a alteração. Qualquer alteração que tivesse. Tá, beleza. Só tá aqui porque eu escrevi uma coisa aqui que depois a gente vai exercitar, e nesse trecho que eu escrevi tem um Ré bemol aqui no tá. Por isso que ele está cancelando. Ele tá Cancelou. cancelando. Mas aqui, ó, agora considere então só esse compasso daqui, Ré, né? O Ré é um intervalo de primeira justa, é uníssono. Se eu coloco um bemol, é um intervalo de primeira aumentada descendente. Se eu coloco um Ré sustenido, é uma primeira aumentada ascendente. Se eu coloco um dobrado bemol, é uma primeira super aumentada descendente. E se eu coloco um dobrado sustenido, é uma primeira super aumentada ascendente. Tá? Isso é só teoria. A gente não vai ver um intervalo de primeira super aumentada ascendente. Isso não, é raríssimo a gente ver isso numa partitura. Tá? Isso é teoria. É para saber que existe, né, Guilherme? A pegadinha aí é porque a aumentada, para mim, tinha que aumentar a altura da nota, não tem nada a ver. Aumenta para baixo, aumenta para cima. É porque na primeira... É alterada, eu chamaria de alterada, não é aumentada. Não, Mariângela, aumenta nos semitons. Tem um semitom a mais, ou um semitom a menos. Entendi. Mas a princípio eu pensei que era o aumentado era para os sustenidos e dobrados sustenidos. Vamos voltar lá na classificação dos intervalos. Vamos lá. Voltando na classificação dos intervalos. Eu falei que a denominação dos intervalos ela é em duas partes. A primeira, a quantidade, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, né? E a segunda, que é a qualidade, que é aí que entram a quantidade de sustenidos. E a gente tem alguns nomes que qualificam os intervalos. Esses nomes são justos, maiores, menores, aumentados, diminutos, ou super aumentados e subdiminutos, tá? Aí, quando que são os maiores, menores, aumentados, diminutos? Isso é uma coisa um pouco para se decorar. Primeira, quarta, quinta e oitava. Então, podem anotar aí. Primeira, quarta, quinta e oitava. Primeira, quarta, quinta e oitava. A gente utiliza a nomenclatura justa. Tá? Cadê aquela tela com aquela tabelinha? Sumiu aí. Essa aqui.
Aqui, tá vendo? Não. Vocês estão vendo? Sim, Eu estou vendo normal, voltou o também é quadrinho. normal. Então eu vou Agora sou parar. eu. Eu vou parar e compartilhar novamente. A tabela tá vendo, a tabela estava vendo. Aí, Pronto. pronto. Então, o que eu estou falando? Aqui estão as denominações de quantidade, aqui nessa vertical. E na horizontal, a de qualidade. Então, aqui, ó, a primeira, o intervalo de primeira, o intervalo de quarta, de quinta e de oitava, ele utiliza a nomenclatura justa, tá? Primeira, quarta, quinta e oitava. A segunda, terça, sexta e sétima não utilizam a nomenclatura justa, tá? Elas utilizam as nomenclaturas maior ou menor. Então, a primeira, quarta, quinta e oitava não utilizam a nomenclatura maior e menor. Então, vou voltar nessa nomenclatura aqui, ó. Estão vendo as Mas por quê? Isso é uma convenção. Isso, na verdade, é Tá. uma convenção que vem lá da Idade Média. Os intervalos, na Idade Média, os intervalos perfeitos, que eram intervalos justos, eram os intervalos de primeira, que era de uníssono, o de quarta, de quinta e oitava. Então, esses eram os intervalos justos, eram os intervalos consonantes na Idade Média. E aí, por convenção, recebeu essa nomenclatura de justos. Tá? Então, os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava recebem a nomenclatura justos. Os outros não. O segunda, terça, sexta e sétima não recebem, eles não são justos, eles são injustos. Eles são maiores ou menores. Tá? Então, além dos intervalos poderem ser justos, ou maiores ou menores, eles podem ser também aumentados ou diminutos. Tá? Ou, no extremo, super aumentados ou subdiminutos. Tá? Entenderam isso? Então, ó, Entendi. primeira, quarta. Primeira vez que eu consegui entender isso na minha vida, porque lá na Tia Elza eu não tinha entendido bolhufas. Isso é um pouquinho complicado. Então, ó. Eu entendi, mas não entendi, né? Por quê? Por que é aumentado e diminuto? Você explicou porque ele tem um meio tom, né? Um sustenido ou um bemol, não é isso? Ele é aumentado ou diminuto com relação ao padrão dele. Certo. Então, Agora, por que ele é maior ou menor? Tá. Então, vou voltar lá. Volta lá, por favor. Os intervalos. Os intervalos, na sua. Nas notas naturais, elas têm um padrão. Os intervalos nas notas naturais, elas têm um padrão. E esse padrão é o seguinte. O intervalo de primeira, o padrão dele é o justo. O intervalo de quarta e de quinta, o padrão dele é o justo. E de oitava, o padrão dele também é o justo. Os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima, como padrão, como nota natural, eles podem ser menores ou maiores. Alguns são menores, alguns são maiores. Ou pode ser sextas menores, ou pode ser sextas maiores. E sétimas também podem ser maiores ou menores. Vamos ver isso aqui na partitura.
Vamos ver aqui na Guilherme, partitura. Vamos ver na esse diminuto, esse D aqui é o diminuto? Ou aumentado também? Maior ou menor, Valéria? M pequeno, Mas tá menor, também M o maiúsculo, D maior. e o A lá, que é diminuto. D é diminuto, A é aumentado. Mas eu quero explicar agora outra coisa. Aqui, ó. Porque tem 4 lá, o maior, menor, diminuto e aumentado. Isso. Isso. Eu estou falando agora do o que a gente poderia considerar padrão. Padrão, tá? Então, ó, vou colocar aqui um dó. Dó, dó. Dó é uma primeira, tá? Dó, dó é uma primeira. E é uma primeira justa. O que eu vou considerar padrão? Só as notas naturais, sem nenhum acidente, tá? Padrão. Dó, dó é justa. O dó, ré é uma segunda. Eu falei que como padrão... Então, ela é justa também, porque não tem alteração, né? Não, não é justa. Não é justa. Não? Não. Então, vamos lá. Então, ó, vou recapitular. Padrão, como padrão. Quem é justo? Lá desde a Idade Média... Ah, a segunda não é justa, não. A segunda é maior ou menor, desculpa. Isso. Quem é justo? Não é a Desde a primeira Idade carta. Os justos e os injustos. Quem é justo? Primeira, quarta, Primeira, oitava. quarta, quinta e oitava. Tá? Então, segunda não é justa, é injusta. É maior ou menor. Pegadinha. Coitadinho. Então, as segundas, elas são maiores ou menores como padrão. Tá? Elas vão ser maiores quando tem 2 semitons. E vão ser menores quando tem um semitom só. Então, de dó... Ou seja, Então, entre o si e o dó e o mi e o fá, ela são menores. Exato. Então, aí Chegaram onde eu ia chegar. Aqui, ó. De ré para mi é menor, porque o mi é meio tom. Uhum. Aqui, de dó para ré é segunda maior. Porque maior. tem o meio tom no meiozinho aqui, né? Agora, já justamente isso que eu ia fazer, ó. De si para dó, não tem o meiozinho tom no meio deles, né? Então, é um semitom só. Então, é uma segunda menor. Tá? Segunda menor. Agora, vamos ver a terça. A terça, de dó para mi, vamos contar lá no tecladinho. Ó, tem o dó, aí tem a notinha preta, depois mais um tom, tom, semitom, tom. Então, ó. Exato. Aí ele tá tocando aqui, não era para eu escrever, não. Não, eu quero só isso aqui. Né? O dó para mim é uma terça maior, porque ela tem 1, 2, 3, 4 semitons, né? Um semitom, aí chega no ré, 2 semitons. Ré sustenido, 3 semitons, 4 semitons. Ou seja, 2 tons inteiros aqui. É uma terça maior. Já de ré para fá, também é uma terça. Mas agora ela é menor. Por quê? De ré para mi é um tom inteiro, mas de mi para fá é meio tom. Então, aqui não tem 2 tons inteiros, tem um tom e meio. Então, é uma terça menor. Tá? A quarta, dó para fá, é uma quarta justa. Né? Dó para sol é uma quarta justa. Uma quinta justa, desculpa. Uma quinta justa. A sexta, de dó para lá, é uma sexta maior. Porque só tem um meio tom aqui, ó.
De dó para ré é um tom, de ré para mi é um tom. Aí tem de mi para fá, que é meio tom, depois tem um tom e um tom. Então tem 1, 2, 3, 4 tons e um semitom. Não é? Agora, se eu coloco de mi para dó, também é uma sexta. Mas agora eu vou ter 2 semitons aqui no meio. Eu vou ter 3 tons e 2 semitons. Né? Então, uma sexta menor. Tá? Eu acho que para entender isso melhor, podia fazer lá o que a Mariângela falou, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Porque aí a pessoa entende que as notas têm E a duas escala notas que têm diatônica, meio né? tom. A diatônica, que é a mais que a gente Exatamente. mais usa. Exatamente, exatamente, Nós vamos exatamente. Porque chegar lá se ainda, não né, Gui? sabe isso, não entende por que você está falando que mi e si são semitons, né? Isso. Pensa no pianinho, né? De mi para fá é semitom. Estão vendo o e piano aqui semitom agora? também é semitom. Para dó também, Estão vendo aqui o Estamos piano? vendo. Estamos. Ó, de dó para ré é um semitom. Né? É um tom Um inteiro. tom. Então, uma segunda maior. De mi para fá é uma segunda também, só que menor, Menor. tá? De dó para lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sexta. E eu tenho só meio tom aqui, ó. Só esse meio tom aqui. O resto tudo é um tom. Então, eu tenho um tom, mais um tom, meio. Aí, terceiro tom, quarto tom. Tem 4 tons e um semitom. Agora, já de mi para dó, né, de mi, Então fala tom, semitom, igual. tá, mi para dó, ele tem 2 semitons e 3 tons, porque eu tenho semitom, tom, 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 semitom, né? Então, uma sexta com 2 semitons, então uma sexta menor, tá? Dó, deixa eu ver aqui, ré para dó é uma sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma sétima, né? É uma sétima Com menor, 2 semitons também. porque a gente tem 2 semitons, exatamente. Então, ó, Então, um tom, um semitom. Tom, 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 semitom. Então, então o que a gente tem como padrão? Segunda, quando tem um tom maior, quando tem um semitom menor. Terça, quando tem 2 tons é maior, quando tem um tom e um semitom menor. Quarta é justa, quinta é justa. Sexta. Peraí. Isso está escrito em algum lugar ou você está gravando essa aula aí, pelo amor de Deus? Porque eu vou ter que escutar isso de novo com calma. Você está falando rápido e não dá tempo de eu escrever, Guilherme. Então, você ó, tem isso anotado? Porque para você como é que fala? É default, é normal. Aí eu estou aqui correndo para anotar. Segunda, terça, já está na quarta. então vou voltar. Você passa uma colinha para a gente no WhatsApp. Pronto, eu fico feliz com a colinha. Ô, Guilherme, sempre quando tem 2 semitons é menor, então, né? Não é isso que eu estou falando, não. É isso que eu quero explicar. Exatamente isso que eu quero explicar. Eu estou explicando o quê? As notas naturais, tá? O que eu estou explicando? Notas naturais. Quais intervalos existem entre as notas naturais? Tá? Isso que eu estou explicando. Existe a segunda maior. Existe a primeira. Primeira é o uníssono. Tá? Entre nota natural, primeira é uníssono. É a primeira justa. Tá? Segunda, a gente tem a segunda maior. O que é a segunda maior? Quando tem um tom entre elas.
tá? E a gente tem a segunda menor. O que é a segunda menor? Quando tem um semitom entre elas, tá? Então, vencemos a primeira e a segunda. Terça, só nas notas naturais. O que a gente tem? A gente tem a terça maior quando a gente tem 2 tons entre elas. Então, ó, aqui, por exemplo, de dó para mi. Tem um tom para ré e mais um tom para mi. Né? Terça maior. E a gente tem a terça menor. A terça menor, quando que a gente tem? Aqui, ré para fá. O que tem de ré para fá? Tem um tom e um semitom. E um semitom. Uhum. Tá? Então, ó, recapitulando. Primeira, é só justa. Só ela e o uníssono dela. Segunda, maior, um tom, ou menor, um semitom. Terça, maior, 2 tons, ou menor, um tom e um semitom. Tá? A quarta é justa. E depois eu vou explicar a quarta aumentada e a quinta diminuta. Mas aqui, a quarta é justa. Tá? A quarta justa tem 2 tons e um semitom. É sempre assim. Quarta justa. A quinta é justa. São 3 tons e um semitom. Quinta é justa. Então, ó, recapitulando. Primeira é uníssono, justo. Segundo, maior é um tom, menor, um semitom. Terça, maior, 2 tons, menor, um tom e um semitom. Quarta é justa, 2 semitons e 2 tons e um semitom. Quinta é justa, 3 tons e um semitom. Sexta, a gente tem maior, que tem 4 tons e um semitom. Então, quando a sexta tem um semitom, ela é maior. Sexta, menor, ela tem 3 tons e 2 semitons. Então, sexta, quando tem 2 semitons, ela é menor. Tá? Tá vendo? Já furou da regra. Eu não estava estabelecendo uma regra feliz, já vi que já quebrou na sexta, já quebrou o tal de que a Valerinha perguntou. Então, quando tem semitom, é menor. Não, nem sempre. Nem sempre. Não, Mas gente, a música é uma coisa muito simples, gente. É muito simples. É só um detalhe. Então, recapitulando. De novo, recapitulando. Primeiro é uníssono. A primeira justa. Nas notas, eu estou falando só das notas naturais, né? Primeiro é uníssono. Segunda, maior ou menor. Maior com tom, menor com semitom. Terça, maior ou menor. Maior, 2 tons, menor, um tom e um semitom. Quarta, é justa. 2... Peraí, volta na terça. Ela pode ser maior quando ela tem 2 tons e um semitom. Terça, ela é maior quando tem 2 tons. Aqui, Tá certo. isso que você está falando, a gente pode seguir por esse quadro? Pode. Ah. Mas vocês estão vendo o tecladinho aqui que eu estou mostrando? Pois é, você podia tocar cada intervalo, porque aí vai ficando mais fácil de memorizar. Eu estou tocando. Não, tá tocando só dó, ré. Você não tá tocando lá, por exemplo, mi e o fá. Tô aqui, ó. Eu tô Não está dando som do seu teclado, não, Gui. Está mudo. Eu não estou ouvindo nada. Só estou mostrando, estou vendo se eu cursou só, mas eu não estou ouvindo, não. Tá muito baixinho, né? Então, ó, vou tocar aqui, ó. Ouviram? Sim. A terça, ela pode ser maior quando ela tem 2 tons. Então, ó, um tom inteiro e outro tom inteiro. Tá? E a terça é menor quando ela tem um tom inteiro e um semitom. Ela é menor. Nesse quadro, o M minúsculo Tenta me acompanhar, espera um pouquinho. Tá, Tenta me acompanhar.
tenta me acompanhar. O que eu estou falando? Eu estou falando das notas naturais. Tá? Eu estou falando das notas naturais. Esquece um pouquinho o quadro. Eu estou falando das notas naturais e da classificação dos intervalos, tá? Nas notas naturais, a gente vai ter primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E também nona, décima, mas nós não vamos trabalhar os intervalos compostos, só os intervalos simples. Então, a gente tem primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá? Primeira, só nas notas naturais. Primeira é sempre a justa, sempre o uníssono, que é a primeira justa. É ela com ela mesma. Tá? Porque eu não estou falando de acidentes. Estou falando das notas naturais. Segunda. O que a gente tem? A gente tem a segunda maior. Quando tem um tom entre elas, ou a segunda menor, quando tem um semitom entre elas. Patrícia, naquela denominação que você viu lá no quadro, segunda maior a gente escreve com M maiúsculo, segunda menor com M minúsculo. Tá? Terça. A gente tem terça maior quando tem 2 tons entre eles, entre as duas notas. 2 tons entre elas. Ou terça menor, quando tem um tom e um semitom entre elas. Tá? Então, ó, passamos primeira, segunda e terça. Primeira justa, segunda maior ou menor, terça maior ou menor. Quarta. A quarta, ela quase sempre é justa. Então ela tem 2 tons e um semitom entre elas. Tá? A quarta. A quinta quase sempre é justa também. Ela tem 3 tons e um semitom. Aqui, ó, um tom, um semitom e mais um tom. 3 tons e um semitom. Então, ó, eu não falei que a primeira, a quarta, a quinta são justas, e a oitava também, né? A segunda é maior ou menor, a terceira maior ou menor. A sexta, ela é maior quando tem só um semitom. Os outros são tons. Então, é um semitom e 3... um semitom e 3 tons. Um tom, um semitom. Um tom. Desculpa. Ô, Guilherme, não põe as notinhas no teclado, às vezes ajuda também. Quando aparece a nota escrita... Tá, eu tô tentando ver se eu tenho aqui. Não. Ô, Guilherme, a aula hoje vai até que horas? Seria até 7h30. Eu posso parar e a gente continua depois. Deixa eu só chegar no final das notas naturais, gente. Dessa explicação que você estava dando aí, já estava na sexta, sétima, oitava. Porque já é 7h30 já. Eu quero que vocês se concentrem no que eu estou falando. Não passa para outra coisa, não. Tenta concentrar no que eu estou falando. Então, ó, primeira, segunda, maior ou menor, terça, maior ou menor, quarta justa, quinta justa, sexta, maior, é a que tem só um semitom, os outros são tons. Então, são 4 tons e um semitom. A sexta, ela é menor quando ela tem 2 semitons. Então, ela tem 3 tons e 2 semitons. A sexta maior, 4 tons e 1 semitom. A sexta menor, 3 tons e 2 semitons.
E a sétima maior, quando tem só um semitom, tá? Então, ela tem 5 tons e um semitom. E a sétima, menor, quando tem 2 semitons. Então, ela tem 5 tons e 2 semitons. Tá? A sétima. A oitava é justa. E a oitava é justa. Tem 2 semitons. Tá? Tá. Tem ainda 2 intervalos. A quarta aumentada, ela existe só aqui, ó, do Fá para o Si. É uma quarta aumentada, que tem 1, 2, 3 tons inteiros. Só do Fá para o Si. E o contrário do Si, do Fá para o Si abaixo, tá? Do Fá para o Si abaixo, essa é uma quinta diminuta. Então, a gente tem a quarta aumentada e a quinta diminuta só do Fá para o Si. De Fá para Si ascendente, a gente tem a quarta aumentada, e de Fá para Si descendente, a gente tem a quinta diminuta. Então, são esses intervalos naturais. Fá para Si, não, de Si para Fá, né? A última é de Si para Fá, é descendo. Ah, não, de Fá descendo para o Si. Fá para Si descendente. E Fá para Si ascendente é quarta. Tá? Eu estou anotando aqui. Então, ó, só para terminar a aula, vamos voltar lá na aulinha mesmo, naquele quadro. Eu falei que é uma aula mais complicada, porque a gente... e o complicado é justamente entender essa segunda parte. A primeira Essa lógica que está aí, né? Essa lógica. Depois que a gente entende a lógica, aí vai ficando mais claro. Eu acho que depois que você entende, quando você entende a tonalidade, fica claro como que é organizado o maior e o menor. Não tem a ver com tonalidade. Isso, na música atonal, você vai trabalhar exatamente só os intervalos. Mas aqui, ó, vou voltar na denominação dos intervalos. A denominação dos intervalos tem 2 partes. Foi isso que eu tratei. A primeira parte é quantidade. Quantidade é aquilo que eu falei. Se a mesma nota é primeira. Se a nota é consecutiva, segunda. Né? Terça, quarta, quinta, sexta, sétima. A gente conta quantas notinhas tem entre elas. Inclusive elas. Né? Isso é quantidade. Isso é super fácil de entender. Né? Isso está claro. E a gente tem a segunda parte da denominação, essa que é complicada, que é a qualidade. E essa qualidade, algumas coisas a gente tem que decorar. Por exemplo, quais intervalos são justos? Tá? Isso é uma convenção que veio da teoria da Idade Média, tá? Em que a gente tem intervalos consonantes, intervalos justos, como primeira, quarta, quinta e oitava. Então, a denominação justa só cabe para esses intervalos. Tá? E aí, então, para os outros, eles são maiores ou menores. E além de maiores ou menores, também para os justos, cabe a denominação aumentada ou diminuto. E até mesmo a denominação superaumentado ou subdiminuto, SA ou SD, que aqui eu não coloquei no quadro, tá? Então,
o que que a gente viu? Nas notas naturais, a gente tem a primeira, que é sempre justa, a segunda, que pode ser maior ou menor, né? Por exemplo, de dó a mi é maior, de dó a ré é maior e de mi a fá é menor. A terça, que pode ser maior ou menor, então de dó a mi é maior e de ré a fá é menor. A quarta, que geralmente é justa, né? E a gente tem aumentada só de fá a si. A quinta, que geralmente é justa, e a gente tem diminuta só de si a fá, ou de fá a si descendente. A sexta, que pode ser maior ou menor. De dó a lá é maior, só tem um semitom no meio. E de mi a dó é menor, tem 2 semitons no meio. E a sétima pode ser maior ou menor. De dó a si é maior, só tem o mi, entre o mi e fá o semitom. E de ré a dó, por exemplo, é menor, porque tem o mi e fá e tem o si e dó como semitom, tem 2 semitons. E a oitava, ela é só justa. Tá? Todos esses outros intervalos aqui, aumentados, diminutos e tal, eles só existem quando a gente tem alterações. Isso ficou claro? Sim. Tá? Então, Ô, Guilherme, e o oitavo só pode ser aumentar. E o D que está lá no oitavo é diminuto também? esquece ele. Esquece ele por enquanto. Por enquanto, ele não existe. Por quê? É o que eu falei. Todos esses outros que eu não mencionei agora, eles só são possíveis com as alterações. E aí a gente vai ver depois. Tá? Eu devia até ter dividido essa aula em 2 partes, dos sons naturais e dos sons alterados. Então, com os sons naturais, a gente não tem a oitava diminuta. Assim como a gente não tem a sétima aumentada ou a sétima diminuta, assim também a gente não tem a segunda aumentada ou a terça aumentada. A gente não tem com as notas naturais. Ah, eu não estou compartilhando aqui. Desculpa, gente. Aqui, ó, eu estou mostrando o seguinte. No quadro aqui, ó. Aqui, no quadro aqui. Essas todas outras que eu não mencionei, por exemplo, a oitava diminuta que a Valéria está falando, que eu falei, esquece ela. Por quê? Porque ela não existe a não ser com alterações. A sétima diminuta, sétima aumentada, sexta diminuta também, terça diminuta, terça aumentada, todas esses intervalos, eles só existem por causa das alterações. Nas notas naturais não existem, tá? Eu até, o que eu estava falando, eu devia até ter dividido essa aula em intervalos naturais e intervalos com as notas alteradas, tá? Mas Então, acabou que meio que fez isso. Como é que chama? Intuitivamente você fez isso, porque você acabou de explicar agora para a gente esse quadro todo, da primeira até a oitava, só nas com notas as naturais. naturais. Com as Isso, aí semana que vem você faz com as alteradas e tal. Isso. Se for o caso, porque acho que dá para deduzir, a gente até pode fazer um para-casa em cima disso. Exatamente. Mas na aula que vem eu vou continuar intervalos e eu vou falar dessas alteradas, tá? Tá ótimo. Eu coloquei aqui para vocês até um exercício, mas depois da próxima aula, que ela tem notas alteradas. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Só compartilhar aqui o exercício, só para mostrar para vocês. Boa noite. Boa noite, Dorinha. Você chegou no final? Uai, consegui agora instalar o negócio. Ah! Mas agora eu já sei como que faz, já sei, né? Já vou. É mais fácil. Aqui, ó. Esses aqui, em alguns, vocês vão ter que colocar
o que vocês vão fazer nesse primeiro exercício aqui? Vocês vão colocar outra notinha, tá? Ah, ótimo, ótimo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colocar outra notinha. Em alguns casos aqui, essa outra notinha, ela vai ter que ser alterada, Alterada. tá? Ótimo. Mas aí a Eu gente até faz, entendi. na próxima aula, a gente vai fazer isso aqui, que aí a gente vai entender mais até as alteradas, tá? Eu vou fazer até melhor. Eu vou pagar mico de errar esse troço aí para ver se eu entendi isso para valer ou se é só momento. Tá? E esse último exercício aqui, ó, ele é um exercício um pouco mais difícil, justamente porque a gente tem alterações aqui, né? Então, aqui a gente tem uma segunda, mas que segunda que é essa? Né? Aqui a gente tem uma sexta, aqui a gente tem uma quarta, mas que quarta é essa? Né? Aqui a gente tem uma quinta, e que quinta é essa? Né? E aí a gente vai ver. Tá bom? Nossa, muito obrigada. Tá, Foi show de bola essa aula, foi maravilhosa. Demorou um pouco mais, né? Mas foi maravilhosa, valeu a pena cada segundo. ela é difícil, não é uma aula fácil, não, mas ela é bem explicadinha, a gente vai entender e vai ficar seguro disso aí para frente. Foi chique, é. Tá? Obrigada, Obrigada, Guilherme. Guilherme. Mais uma vez, obrigada. Nada. Obrigada. E hoje eu Tchau, gravei. pessoal. Tchau, meninos e meninas. Tchau. Beijo, gente. Deixa eu fazer Tá. uma pergunta. Vou fazer as aulas anteriores. Vou fazer pelas as que o Guilherme mandou já. Tá bom? Tá. Dorinha, nós estamos com saudade de você. Volta logo para nós, viu? Pois é, menina, tem que melhorar a minha voz. Vai eu tô melhorar, falando bem, minha né? Falar, eu falo, mas na hora de cantar, mas vai melhorar, viu? vai melhorar. Ô, Só Guilherme, fazer a fonoterapia certinha.